A pergunta do meu filho ainda ecoava no ar, suspensa como uma nuvem de fumaça, e eu podia sentir os olhos de todos na sala se voltando para mim, esperando uma resposta. Meu filho, com aquele sorriso largo e satisfeito de quem acredita ter feito o certo, os olhos brilhando com a alegria de dar um presente significativo, não fazia ideia da armadilha em que me colocara, nem da profundidade da ferida que ele, sem querer, acabara de reabrir. A nora, ao meu lado, parecia ter petrificado, a respiração presa, o olhar fixo no meu, um misto de medo e uma raiva que eu conhecia bem, uma raiva silenciosa de quem é pego em flagrante e, em vez de arrependimento, sente apenas a frustração de ter sido descoberto. Naquele instante, o barulho da festa, as risadas, a música, tudo se tornou um fundo distante, e a única coisa que importava era a verdade, que agora se impunha, pesada e inegável, entre nós três. Eu senti o peso daquela nota de R$ 50 no meu bolso, um insulto disfarçado de generosidade, e uma onda de calor subiu pelo meu corpo, mas não era a raiva cega, não. Era uma fúria mais fria, mais calculada, alimentada por anos de silêncio, de desdém, de um abandono sutil que vinha me corroendo. Lembrei-me do armazém do seu Afonso, da minha vida dedicada a servir, a ouvir, a ajudar. Lembrei-me de cada sacrifício que fiz para que meu filho tivesse uma vida melhor, para que não lhe faltasse nada, para que ele pudesse sonhar e realizar. E ali estava eu, o homem que sempre deu, agora confrontado com a mesquinhez e a mentira, sendo obrigado a escolher entre a minha dignidade e a paz de uma família que parecia construída sobre areia. Minha garganta secou, e por um momento as palavras não vieram. Não era por covardia, mas por um nó de emoções que se formou no meu peito. A vergonha de ter que expor a minha situação, de ter que desmascarar a minha nora na frente do meu próprio filho, era quase insuportável. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se recusava a se dobrar, a aceitar aquela humilhação calado. Eu tinha meus princípios, minha história, e por mais que a vida tivesse me castigado, nunca me roubou a voz. Eu não era mais o jovem Afonso, forte e incansável, mas a sabedoria da idade me dava uma força diferente, uma resiliência que só os anos e as perdas podiam forjar. Meus olhos, que já viram tanta coisa, se fixaram nos dela, e eu vi o medo se transformar em um desafio silencioso. Ela achava que eu me calaria, que eu engoliria mais essa, como tantas outras vezes. Ah, mas dessa vez seria diferente. O Natal é um tempo de união, de amor, de renovação. Mas para mim, aquele Natal tinha sido apenas mais um lembrete da distância que crescia entre mim e meu filho. Um lembrete doloroso de que eu, o pai, o avô, estava se tornando uma figura cada vez mais periférica, uma obrigação a ser cumprida, um parente distante a ser visitado por conveniência ou por culpa, nunca por um desejo sincero de companhia. A festa continuava, as risadas, os brindes, mas para mim, o tempo parou. Eu sentia a mão do meu filho no meu ombro, um toque que antes me trazia tanto conforto, mas que agora me parecia carregado de uma inocência dolorosa. Ele esperava uma resposta, uma confirmação da sua generosidade, e eu não podia mentir. Não para ele, não mais. Não podia permitir que a mentira da minha nora se tornasse a minha verdade. Eu respirei fundo, o ar parecia denso e pesado, e me virei para o meu filho, meu único filho, o menino que eu segurei no colo, que ensinei a ler e a escrever, que vi crescer e se tornar o homem que ele era. Sua expressão era de expectativa, de carinho, e isso só tornava tudo mais difícil, mas também mais urgente. Ele precisava saber, ele precisava ver a verdade por trás do véu de aparências que a esposa dele tão habilmente construía. Eu pigarreei, e minha voz, quando saiu, soou mais rouca do que eu esperava, mas firme, inabalável. Meu filho, eu comecei, e a nora estremeceu ao meu lado, um tremor quase imperceptível, mas que não passou despercebido por mim. Eu agradeço imensamente a sua intenção, o seu gesto de carinho, de pensar no seu velho pai neste Natal. Eu fiz uma pausa, e o silêncio na minha pequena roda de conversas, antes animada, se tornou quase absoluto. Os olhos curiosos de alguns parentes mais próximos se voltaram para nós, sentindo a tensão no ar. Meu filho sorriu, um sorriso que eu sabia que logo se desmancharia.
Mas, meu filho, continuei, e dessa vez, minha voz ganhou uma nuance que não era de tristeza, mas de uma verdade inevitável, de uma franqueza que não dava margem a dúvidas. Eu não recebi os 50.000 que você me mandou. A nora, por sua vez, estava pálida, os lábios apertados, e eu podia ver o tremor em suas mãos, que ela tentava esconder por trás das costas. Aquele era o momento, o ponto de virada que eu sabia que viria, a hora de desatar o nó. Pai, como assim não recebeu? Eu transferi o dinheiro para a nome da nora há mais de uma semana. Pedi para ela te entregar pessoalmente como presente de Natal. Ela me garantiu que entregaria. A voz do meu filho era de incredulidade, e ele olhou para a esposa, exigindo uma resposta que ela parecia incapaz de dar. Eu não precisei dizer mais nada. A bola estava com ela, a mentira estava exposta, e a verdade começava a se desenrolar por si mesma. Eu apenas mantive meu olhar fixo nela, um olhar que dizia, agora é a sua vez. O que você vai dizer? A tensão na sala era palpável, e eu podia sentir o desconforto dos outros convidados, que agora observavam a cena com uma curiosidade mórbida. Eu não queria um espetáculo, mas eu queria justiça, e a justiça, às vezes, precisa de um palco para ser vista, para que as verdades escondidas venham à luz. A minha nora, que sempre se mostrou tão astuta, tão controladora, parecia ter perdido a fala, a máscara de simpatia e generosidade que ela sempre usava desmoronando diante dos nossos olhos. E eu, o velho Afonso, que ela tanto desprezava e tentava ignorar, estava ali, calmo, mas firme, aguardando o próximo movimento, sabendo que a minha atitude, a minha decisão de não me calar, já havia mudado o curso daquela noite, e talvez de toda a nossa relação familiar. O silêncio que se seguiu foi o mais barulhento que já ouvi na vida, preenchido apenas pelo som do meu coração batendo, forte e resoluto, e pela respiração ofegante da minha nora, que sabia que não havia mais para onde correr. Ela estava encurralada. Meu filho, o rosto antes iluminado pela alegria, agora exibia uma expressão de incredulidade, os olhos fixos na minha nora, que parecia ter perdido a cor do rosto. Ela, que sempre foi tão articulada, tão rápida em encontrar uma resposta para tudo, estava ali, muda, com as mãos trêmulas e os lábios apertados numa linha fina. Eu via o pânico em seus olhos, um pânico que ela tentava disfarçar com uma falsa calma, mas que era tão transparente quanto a água de um poço raso. Ela tentou desviar o olhar, mas eu não permiti. Meus olhos, cansados pelos anos, mas afiados pela experiência, a mantinham presa, exigindo a verdade, não para mim, mas para o meu filho, que agora começava a sentir o peso daquela mentira. Meu filho, com a voz embargada pela confusão, repetiu a pergunta, dessa vez com um tom de exigência que eu nunca tinha ouvido dele, direcionado à esposa. Amor, o que o pai está falando? Eu te dei o dinheiro, pedi para você entregar. Você não entregou? A nora, encurralada, finalmente encontrou a voz, mas ela saiu fina e trêmula, quase inaudível. Claro que entreguei, querido. O pai deve estar confuso. Entreguei sim. Um presente de Natal, como você pediu. Ela tentou sorrir para mim, um sorriso forçado que não alcançou seus olhos, e esticou a mão em um gesto vazio, como se quisesse me tocar, me silenciar, me convencer a entrar no jogo dela. Mas eu não me mexi. Eu sabia que ela estava prestes a inventar uma nova mentira, a tecer uma teia de desculpas para encobrir a verdade. E eu não permitiria. Não depois de tudo. Aquela nota de R$ 50 no meu bolso parecia queimar minha pele. Um lembrete físico da humilhação que ela me impôs. Um desrespeito não apenas ao dinheiro, mas à minha pessoa, à minha história, à minha dignidade. Naquele momento de tensão, enquanto meu filho esperava uma explicação mais convincente da esposa, minha mente viajou para um passado distante, para uma memória que me assombrava há anos. Um episódio que exemplificava a cegueira de meu filho e a falta de reconhecimento por tudo que eu havia feito. Lembrei-me do ano em que meu filho passou no vestibular para engenharia em uma universidade renomada na capital. A alegria foi imensa. Encheu meu peito de um orgulho que mal cabia. Mas a euforia rapidamente deu lugar à preocupação. O dinheiro era curto.
O armazém mal dava para as despesas e para a pequena pensão que pagava para a senhora que me ajudava em casa. A matrícula, os livros, o custo de vida na cidade grande. Tudo parecia um abismo financeiro. Eu não queria que ele soubesse das minhas dificuldades. Não queria que ele desistisse de seu sonho. Então, tomei uma decisão dolorosa, uma decisão que guardei em segredo por todos esses anos. Meu pai, antes de falecer, havia me deixado um relógio de bolso antigo, de ouro, com uma gravação nas costas. Para Afonso, com o tempo, a sabedoria floresce. Era a única herança material que eu tinha dele, um símbolo da nossa linhagem, do meu pai, um homem íntegro, que me ensinou tudo sobre honestidade e trabalho. Esse relógio era a minha joia, meu amuleto, minha conexão com o passado, e eu o vendi. Vendi-o para um antiquário na cidade vizinha, com o coração apertado, sentindo como se estivesse vendendo um pedaço da minha própria história, da minha alma. O dinheiro que consegui mal deu para cobrir as primeiras despesas do meu filho na universidade. Nunca contei a ele. Nunca quis que ele sentisse o peso do meu sacrifício, apenas a leveza de suas conquistas. Ele nunca perguntou como eu consegui o dinheiro. Apenas aceitou, com a certeza ingênua de que seu pai sempre daria um jeito, sempre providenciaria. Aquele relógio, que eu carregava no bolso, perto do coração, havia se transformado em um punhado de notas. E agora, a ironia me golpeava. Eu havia vendido uma parte de mim para que ele pudesse sonhar. E agora, a esposa dele me roubava. Não apenas dinheiro, mas a dignidade, a verdade. Meu filho, vendo a hesitação e a mentira nos olhos da nora, e a minha quietude, que para ele talvez parecesse resignação, mas que era pura observação, começou a desconfiar. O sorriso em seu rosto havia desaparecido completamente, substituído por uma seriedade que me lembrava seus dias de estudo, quando ele se debruçava sobre os livros com a mesma intensidade. Ele se aproximou e eu senti um arrepio. Pai, você recebeu quanto então? Porque eu mandei 50 mil. Eu fiz a transferência na sua conta, nome da nora, e você me confirmou que entregaria. A pergunta dele, direta e objetiva, cortou qualquer chance de fuga da nora. Ela engoliu em seco, e eu vi o suor brotar em sua testa. A mentira dela, que antes era uma névoa, agora começava a se dissipar, revelando a dura realidade. Eu sabia que ela não tinha depositado nada na minha conta, porque eu não tinha uma conta bancária há anos, desde que o armazém fechou e eu me retirei da vida ativa. Ela sabia disso. Ela sabia que eu recebia minha aposentadoria em dinheiro no correio e que qualquer valor maior teria que ser entregue em mãos. Eu não disse uma palavra. Apenas tirei a nota de 50 reais do bolso do meu paletó. A mesma nota amassada que ela me entregara na véspera de Natal, com um ar de desdém, quase de caridade. Coloquei-a na palma da minha mão, estendendo-a para meu filho. Meu filho, este foi o presente de Natal que eu recebi. 50 reais. Entregues pessoalmente pela sua esposa. Minha voz era calma, sem raiva, mas carregada de uma verdade que não podia ser contestada. A sala, que antes estava abafada pelo som da festa, agora parecia ter parado. As poucas pessoas que estavam mais próximas e que já sentiam a tensão, agora observavam a cena com olhos arregalados. A nora soltou um pequeno gemido, quase um sussurro, e eu a vi tremer dos pés à cabeça. O rosto do meu filho, antes confuso, agora se contorcia em uma mistura de choque, raiva e uma profunda tristeza. Ele pegou a nota da minha mão, como se fosse um objeto estranho, e seus olhos se voltaram para a esposa, um olhar que eu nunca tinha visto nele, um olhar que era uma mistura de decepção e uma fúria contida. A verdade estava ali, palpável, na palma da sua mão, e não havia mais como negá-la. Aquele pedaço de papel que valia tão pouco revelava muito mais do que apenas a mesquinhez da minha nora. Revelava a distância, o abandono, a falta de um olhar atento para o próprio pai, que ele acreditava estar ajudando, enquanto eu, na verdade, passava por um aperto que ele nem sequer imaginava. Aquele era apenas o começo, e eu sabia que a verdade, uma vez libertada, não poderia ser contida. Aquele era o momento em que a máscara caía de vez, e meu filho seria obrigado a enxergar a realidade nua e crua, não apenas da sua esposa, mas da nossa relação,
do meu sofrimento silencioso e da minha luta diária para manter minha dignidade, mesmo quando a vida parecia querer me dobrar. O choque inicial em seu rosto deu lugar a uma onda de emoções que eu podia ver se desenrolando em seus olhos. Incredulidade, decepção e, finalmente, uma raiva fria que ele tentava em vão conter. Ele olhou para a esposa, que agora estava completamente desfigurada pelo pânico, os lábios tremendo incontrolavelmente, os olhos arregalados e vazios. A máscara de gentileza e generosidade que ela sempre usava em público, especialmente em ocasiões familiares, desabou completamente, revelando a pessoa mesquinha e calculista que eu já conhecia há muito tempo, mas que meu filho, em sua ingenuidade e confiança, se recusava a enxergar. O silêncio na pequena roda de conversas ao nosso redor se aprofundou, e eu podia sentir os olhares curiosos, os sussurros abafados que começavam a circular. A festa, que antes era vibrante e cheia de vida, agora parecia ter sido atingida por um raio, e o clima de celebração se evaporava no ar. Meu filho, com a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma força que me surpreendeu, dirigiu-se à esposa. Não havia mais a doçura de antes, nem a complacência. Havia apenas a necessidade urgente de uma explicação, de uma verdade que ela se recusava a dar. A nora tentou balbuciar algo, mas as palavras não saíam, presas em sua garganta. Ela olhou para mim, implorando com os olhos para que eu a salvasse, para que eu recuasse, para que eu desmentisse a mim mesmo. Mas eu não me mexi. Minha postura era firme, meus olhos fixos, transmitindo a ela que aquele jogo havia chegado ao fim. Aquele não era um momento de piedade, mas de justiça, um acerto de contas que há muito tempo estava pendente, não apenas por mim, mas por todos os anos de desdém e de manipulação silenciosa que ela havia imposto à nossa família. Eu sentia uma estranha calma, uma serenidade que vinha da certeza de estar fazendo a coisa certa, de finalmente colocar um ponto final em uma farsa que me machucava profundamente. Enquanto a tensão se adensava, minha mente, como um velho projetor, disparou uma imagem de um passado não tão distante, mas igualmente doloroso, que se conectava diretamente àquele momento. Era o Natal de 2 anos atrás. Eu estava sozinho em minha pequena casa, em condições precárias, lutando contra uma gripe forte que me derrubou na cama. Meu filho havia me ligado, apressado, dizendo que não poderiam vir me buscar para a ceia de Natal na casa deles, como faziam todos os anos, pois a nora tinha compromissos familiares inadiáveis em outra cidade. Ele prometeu que viriam no dia seguinte. Eu, como sempre, aceitei, com um nó na garganta, mas sem reclamar. Passei a noite de Natal sozinho, com febre e tosse, comendo um pão com café que a vizinha, Dona Lúcia, uma alma caridosa, havia me trazido. Na manhã seguinte, meu filho e a nora apareceram. Não havia um pedido de desculpas sincero, apenas uma justificativa apressada da nora sobre a emergência que a impediu de me buscar. Ela me entregou uma pequena caixa, embrulhada com um laço elegante. "Um presente, pai", disse ela, com aquele sorriso forçado. Dentro havia uma gravata de seda, bonita, mas completamente fora do meu estilo, algo que eu jamais usaria. Meu filho, apressado, perguntou se eu estava bem, se precisava de algo, e antes que eu pudesse responder, a nora já o puxava pela mão, alegando que tinham outros compromissos. Eles ficaram menos de 10 minutos. Naquele dia, eu não chorei pela gravata, nem pela ausência da ceia. Chorei pela solidão, pela indiferença, pela sensação de ser um estorvo, um item na lista de tarefas deles, e não um pai amado. A gravata ainda estava guardada, intocada, em uma gaveta empoeirada, um símbolo mudo da desconexão, da falta de um olhar verdadeiro, de um amor que parecia ter se transformado em obrigação. Aquele momento, com a nota de R$ 50 na mão do meu filho, era a materialização de todas as gravatas, de todos os natais solitários, de todas as promessas não cumpridas. De volta ao presente, meu filho, com a nota amassada ainda em sua mão, deu um passo à frente, quase confrontando a esposa. "Você me disse que entregou os 50 mil. Você mentiu. Por que você faria isso?" A voz dele não era mais um sussurro, mas um rugido contido, e a nora encolheu-se, parecendo diminuir de tamanho. O pânico em seus olhos se transformou em desespero. Ela tentou uma última cartada,
Uma desculpa patética que eu sabia que viria. Mas, querido, o pai, ele não precisa de tanto dinheiro. Ele vive numa casinha simples, tem a aposentadoria. Eu pensei que 50 mil seria demais para ele, que ele não saberia o que fazer com tanto dinheiro. Achei que seria mais sensato dar uma quantia menor e o resto guardar para o nosso futuro, para os netos. A desculpa era tão transparente quanto a água, uma tentativa desesperada de justificar sua ganância com uma falsa preocupação. Ela tentou envolver os netos, tentando apelar para a sensibilidade do meu filho, mas era tarde demais. A verdade já havia se manifestado, e a sua tentativa de manipular a situação apenas a afundava ainda mais. Meu filho, que até então parecia paralisado pela surpresa e pela dor da traição, finalmente reagiu. Seus olhos se arregalaram, não apenas pela mentira, mas pela justificativa cruel. Você decidiu o que meu pai precisava? Você decidiu por ele? E o que você fez com o restante do dinheiro? Nome da nora? Onde estão os outros 49.950 reais? A voz dele estava carregada de uma fúria que eu nunca tinha visto. A nora recuou, tropeçando nos próprios pés, e eu vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Não de arrependimento, mas de frustração por ter sido pega. A cena, antes contida, agora começava a se expandir, e os olhares dos outros convidados se tornaram mais intensos, mais curiosos. Eu não queria um escândalo, mas a verdade precisava ser dita. E naquele momento, meu filho estava finalmente enxergando a verdadeira face da mulher com quem ele dividia a vida. A mulher que eu, em meu silêncio, sempre soube que não era boa para ele, nem para a nossa família. Ele se voltou para mim, os olhos cheios de uma dor que me atingiu no peito. Pai, eu sinto muito. Eu não sabia. A voz dele estava embargada, e eu vi a sinceridade em seus olhos. A dor genuína de alguém que acaba de ter sua confiança quebrada. Eu apenas acenei com a cabeça, um gesto de compreensão, mas que também carregava o peso de anos de sofrimento silencioso. Era a hora de meu filho não apenas ver a mentira da esposa, mas de entender a profundidade da minha própria necessidade, a qual ele, em sua vida confortável, havia se esquecido de prestar atenção. Era a hora de ele entender que a verdade era muito mais complexa do que apenas o dinheiro. Aquele era o momento em que a indiferença seria confrontada com a realidade e a inocência com a dura verdade da vida. Aquele ano novo que deveria ser de celebração transformava-se em um divisor de águas, um portal para uma revelação que mudaria tudo. A nota de 50 reais, tão amassada e insignificante, ainda estava em sua mão, um símbolo palpável da traição e da decepção. Ele olhou para mim, os olhos marejados, e eu vi nele o menino que eu criei. O menino que, em sua essência, sempre foi bom. A nora, encolhida, tentava se fazer pequena, evitando o olhar de todos, mas especialmente o do meu filho, que agora a encarava com uma intensidade que eu nunca tinha visto. O burburinho na sala aumentou, os sussurros se tornaram mais audíveis, e eu senti que o momento de recuar havia passado. A verdade precisava ser dita por completo, não apenas sobre o dinheiro, mas sobre o que aquela atitude representava em um contexto maior, sobre a minha vida, sobre a minha luta. Eu me aproximei do meu filho, colocando uma mão em seu ombro, um gesto que, por anos, foi de consolo, mas que agora carregava o peso da realidade. Ele se virou para mim, buscando nos meus olhos alguma explicação, alguma forma de entender o que estava acontecendo. Eu sabia que ele estava magoado, não apenas pela mentira da esposa, mas pela minha própria situação, que ele, em sua vida confortável, parecia ter esquecido. Meu filho, eu comecei, e minha voz, embora baixa, ressoou com a gravidade do momento. Não é só sobre o dinheiro, é sobre o que esse gesto representa. Eu dei uma pausa, permitindo que minhas palavras se assentassem no ar, na mente dele. A nora, ao ouvir minhas palavras, levantou a cabeça, um olhar de pavor em seus olhos, sabendo que eu estava prestes a revelar mais do que apenas a questão financeira. Ela tentou intervir, balbuciando algo sobre não expor a família, mas meu filho a silenciou com um olhar severo. Naquele instante, um flashback tomou conta da minha mente. Uma cena de alguns meses atrás que me marcou profundamente
e que ilustrava a falta de percepção do meu filho sobre minha realidade. Era um dia chuvoso de outono. Eu estava na minha pequena casa que, apesar de simples, era meu refúgio e meu orgulho. A telha do telhado, velha e desgastada, havia cedido em um ponto, e a água escorria pela parede da sala, formando uma poça no chão de cimento. Eu não tinha dinheiro para o conserto, nem a força física para subir no telhado. Tentei ligar para meu filho, mas ele não atendeu. Liguei para a nora, que me disse que ele estava em uma reunião importante e que não podia ser incomodado. Com a voz embargada, expliquei a situação. A água entrando, o medo de que a casa desabasse. Ela, com sua voz fria e distante, apenas disse: "Ah, pai, que pena, mas o nome do filho está muito ocupado agora. Por que você não tenta colocar um balde? Depois a gente vê isso." A conversa terminou ali. Eu passei a noite com baldes e panos, tentando conter a água, sentindo a umidade e o frio penetrar em meus ossos. A vizinha Dona Lúcia, vendo a minha aflição, trouxe alguns plásticos e me ajudou a improvisar uma cobertura temporária. Meu filho nunca soube daquela noite. Eu nunca contei a ele. Não queria preocupá-lo. Não queria que ele se sentisse culpado. Mas a lembrança daquela indiferença, daquela falta de ajuda, me corroía por dentro. E agora, com a nota de R$ 50 em sua mão, ele precisava saber que a minha necessidade era real, que a minha vida não era tão confortável quanto ele imaginava, que eu não estava apenas confuso, como a nora tentou insinuar. Eu olhei para meu filho, e meus olhos se encheram de uma tristeza que eu não podia mais esconder. Meu filho, eu ando passando por dificuldades que você nem imagina. Desde que o armazém fechou de vez, e minha aposentadoria mal dá para as despesas básicas, eu tenho tido que fazer malabarismos para sobreviver. A casa, que um dia foi o meu orgulho, agora precisa de muitos reparos. O telhado, por exemplo, ainda tem uma goteira que me tira o sono nas noites de chuva. Eu senti a voz embargar, mas me forcei a continuar. Era a primeira vez que eu falava abertamente sobre minhas dificuldades financeiras para ele. A primeira vez que eu me permitia ser vulnerável na frente dele, depois de anos de orgulho e de dissimulação. Eu não te contei porque não queria ser um peso, não queria te preocupar, mas a verdade é que eu tenho passado frio, tenho comido o mínimo, e muitas vezes a solidão é a minha única companhia. Esse dinheiro que você mandou, os 50 mil, não era só um presente, era a minha esperança de consertar a casa, de ter um pouco mais de dignidade, de não precisar depender da caridade dos vizinhos para um prato de comida quente. Ela, por sua vez, estava completamente em choque, sem saber como reagir, sem ter para onde correr. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de arrependimento, e sim de frustração e de vergonha por ter sido desmascarada de forma tão pública. Meu filho, que sempre foi um homem de ação, um engenheiro que resolvia problemas com lógica e eficiência, agora se via confrontado com uma situação que escapava ao seu controle, uma situação que revelava a fragilidade das relações humanas, a complexidade das emoções e a cegueira que o conforto material havia imposto sobre ele. Ele apertou a nota de R$ 50 em sua mão, como se quisesse esmagá-la, e eu vi seus ombros tremerem. Pai, eu não sabia. Eu juro que não sabia. A voz dele era um sussurro de dor, de culpa, de arrependimento. Eu apenas acenei com a cabeça, um gesto de compreensão, mas também de uma dor que eu carregava há anos. Não é culpa sua, meu filho. Você confiou. Mas a verdade é que às vezes a gente se esquece de olhar para o lado, de ver as dificuldades de quem está perto. E a gente permite que as pessoas nos afastem, nos manipulem, nos isolem, sem perceber. Minhas palavras eram um golpe final, não apenas para a nora, mas para a consciência do meu filho. Ele, que sempre se orgulhou de ser um homem justo e íntegro, agora se via diante da prova de que sua vida, sua família, não era tão perfeita quanto ele imaginava. A fachada de uma vida feliz e bem-sucedida desmoronava diante de seus olhos, revelando as rachaduras e as verdades inconvenientes que ele havia ignorado por tanto tempo. Aquele ano novo, que começou com uma festa e um brinde, terminava com a dura realidade, a revelação de uma verdade que, uma vez dita, não poderia mais ser escondida. E eu, o velho Afonso, que sempre fui de guardar a dor para mim, finalmente me permitia ser visto,
ser ouvido, ser sentido, na minha fragilidade, na minha luta, na minha busca por uma dignidade que, por tanto tempo, me foi negada. Aquele era o primeiro passo para uma possível reconciliação, mas também para uma dolorosa transformação. Meu filho, com a nota de R$ 50 ainda amassada na mão, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. A dor em seu rosto era palpável, uma mistura de culpa, raiva e uma profunda vergonha. Ele olhava para a nora, que agora chorava abertamente, não de remorso, mas de frustração por ter sido desmascarada e pela humilhação pública. Os outros convidados, que antes sussurravam, agora observavam a cena em completo silêncio, a festa completamente esquecida. A verdade, uma vez libertada, tinha o poder de parar o tempo, de expor as rachaduras mais profundas nas fundações de uma família. Meu filho, com a voz embargada, tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele não conseguia desviar o olhar da nora, que se encolhia, tentando evitar a intensidade de sua decepção. Eu, por outro lado, senti um alívio estranho. A carga que eu carregava há anos, o peso do silêncio, da dissimulação, da solidão, começava a se dissipar. Era doloroso, sim, mas também libertador. Eu finalmente estava sendo visto, sendo ouvido, e a verdade, mesmo que crua e incômoda, estava sendo dita. Eu sabia que aquele momento não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre anos de abandono emocional, de uma distância que se criou entre mim e meu filho, alimentada pela ambição e pela manipulação da minha nora. Enquanto meu filho tentava processar a avalanche de informações, minha mente foi puxada para outro momento, um que resumia a sutileza com que a nora vinha me afastando da vida dele e, consequentemente, da dos meus netos. Era o aniversário do meu neto mais velho, há uns 5 anos. Eu havia passado dias preparando um presente especial para ele, um pequeno avião de madeira, entalhado e pintado à mão, com detalhes minuciosos, uma réplica de um modelo antigo que eu havia visto em um livro. Passei horas na oficina improvisada no meu quintal, lixando, colando, pintando, colocando todo o meu carinho e a minha paciência naquele brinquedo. Queria que fosse algo único, algo feito pelo avô, algo que ele guardasse com carinho. Cheguei à festa, todo orgulhoso, com o presente embrulhado em um papel simples. Meu neto, ao me ver, correu para me abraçar, e eu senti um calor no peito. Quando ele abriu o presente, os olhos dele brilharam. Vovô, é lindo. Um avião de verdade. Ele segurou o aviãozinho com as 2 mãos, examinando cada detalhe. Mas a nora, que estava ao lado, com um sorriso forçado, logo interveio. Ah, que lindo, pai. Mas não é um pouco perigoso para ele brincar com isso? Tantas peças pequenas, a tinta, e ele já tem tantos brinquedos modernos, sabe? Ele ganhou um videogame novo, um robô que fala, talvez ele prefira brincar com os amigos com os brinquedos novos. Ela pegou o aviãozinho da mão do meu neto, quase o arrancando, e o colocou de lado, em uma mesa distante, como se fosse um objeto sem valor, um estorvo. Meu neto, vendo a atitude da mãe, murchou. Ele olhou para mim com um olhar de desculpas e depois se afastou, atraído pelos brinquedos brilhantes e eletrônicos que estavam espalhados pela sala. Eu senti um aperto no peito, uma dor que não era física, mas emocional. Meu presente, feito com tanto amor e dedicação, havia sido desvalorizado, jogado de lado, e com ele um pedaço do meu coração. Nunca mais me senti à vontade para dar presentes artesanais aos meus netos, sempre me limitando a um envelope com alguns trocados, que eu sabia que a nora não se daria ao trabalho de inspecionar. Aquele aviãozinho que eu esperava que fosse uma ponte entre mim e meu neto, tornou-se mais um muro, construído com a sutileza cruel da minha nora. De volta ao presente, o silêncio do meu filho era ensurdecedor. Ele ainda segurava a nota de R$ 50, mas seus olhos estavam fixos em mim, absorvendo cada palavra, cada nuance da minha dor. Pai, eu não consigo acreditar. Eu confiei nela. Eu achei que ela era boa para você, que ela se importava. A voz dele era um fio, carregada de uma decepção que parecia se estender muito além do dinheiro. Eu sempre te disse para ter cuidado, meu filho. O dinheiro tem um poder estranho sobre as pessoas. Ele pode revelar o que há de pior no coração de alguém,
E ele pode cegar quem está perto, quem deveria ver. Eu não estava acusando, eu estava constatando. Eu estava, de certa forma, tentando abrir os olhos dele para uma realidade que eu já conhecia há muito tempo. A nora, que até então estava em choque, começou a reagir. Ela se aproximou do meu filho, tentando tocá-lo, tentando se justificar novamente, mas ele a afastou com um gesto brusco. Não me toque, nome da nora. Eu não quero ouvir mais nenhuma mentira. Eu não quero ouvir mais nenhuma desculpa esfarrapada. A voz do meu filho era um rosnado, e eu vi o medo genuíno em seus olhos, não apenas pela raiva dele, mas pela possibilidade de perder tudo que ela havia construído. Ele se virou para mim, a nota de R$ 50 ainda em sua mão, mas agora ele a segurava com uma raiva que eu nunca tinha visto. Pai, me perdoa. Eu não sabia que você estava passando por isso. Eu devia ter te visitado mais. Devia ter prestado mais atenção. Eu devia ter te ouvido. As palavras dele eram um bálsamo para a minha alma cansada. Um reconhecimento que eu esperava há anos. Mas a ferida era profunda. E eu sabia que a cura não seria instantânea. Aquele momento era o início de um caminho, não o seu fim. A verdade, uma vez dita, não podia ser desfeita. E agora, meu filho teria que lidar com as consequências, não apenas da mentira da esposa, mas da sua própria cegueira, da sua própria distância. A festa de Ano Novo, que deveria ser um símbolo de novos começos, havia se transformado em um campo de batalha, onde as verdades mais duras eram finalmente reveladas e as máscaras derrubadas. E eu, o velho Afonso, estava ali, observando o desmoronamento de uma fachada, com a esperança de que, das ruínas, pudesse nascer algo mais verdadeiro, mais sólido, mais humano. A nota de R$ 50, que ainda estava em sua mão, parecia queimar, não apenas pelo seu valor irrisório, mas pelo peso da verdade que ela carregava. Ele se voltou para a nora, que agora estava sentada no sofá, os ombros curvados, o rosto escondido nas mãos, soluçando baixinho. As lágrimas dela, porém, não me comoviam. Eu sabia que eram lágrimas de quem foi pego, não de quem se arrepende genuinamente. A fúria no olhar do meu filho era inegável, e eu senti um misto de tristeza e uma estranha satisfação. Tristeza por ver meu filho sofrer, mas satisfação por ele finalmente estar enxergando a realidade, por estar se libertando da manipulação que o cegava há tanto tempo. Meu filho, com a voz embargada pela raiva e pela decepção, mas ainda controlada, dirigiu-se à nora. Levante-se, né, nome da nora. Olhe para mim. Olhe para o meu pai. Você tem a menor ideia do que você fez? Você tem a menor ideia do que ele passou? Enquanto você estava se apoderando de um dinheiro que não era seu, de um dinheiro que era para o meu pai? Ele a puxou pelo braço, não com violência, mas com uma firmeza que a obrigou a levantar o rosto, agora manchado de rímel e lágrimas. Ela tentou se defender, balbuciando algo sobre mal-entendido, sobre pressão, sobre não ter tido intenção. Mas as palavras dela eram ocas, sem substância, meras tentativas desesperadas de fugir da responsabilidade. Eu apenas observava, calmo, mas com uma determinação inabalável. Aquele era o momento dela, o momento de enfrentar as consequências de suas ações. Enquanto a nora tentava se desculpar em meio a soluços, minha mente viajou para um episódio que, para mim, era a personificação da injustiça emocional que eu vinha sofrendo há anos. Era o dia do meu aniversário de 70 anos. Eu esperava uma visita do meu filho e dos netos, talvez um almoço simples, um bolo caseiro. Mas o dia passou, e ninguém apareceu. À noite, meu filho ligou, apressado, com a nora ao fundo, dizendo que não deu tempo de vir, que estavam com muitos compromissos. A nora, então, tomou o telefone e, com aquela voz melosa que ela usava para me manipular, disse: "Mas não se preocupe, pai. O nome do filho te mandou um presente. Eu comprei para ele, algo que ele achou que você ia gostar muito. É uma camisa nova, de marca, bem bonita. Eu já te mandei pelo correio. Deve chegar em alguns dias. Espero que goste." Eu agradeci, mas senti um vazio no peito. Não era a camisa que eu queria. Era a presença deles. Era o abraço. Era o carinho. A camisa chegou uma semana depois. Era uma camisa de seda, cara, que eu jamais usaria, com um número bem maior que o meu. Claramente, não havia sido comprada com carinho.
mas sim como uma obrigação, um item a ser riscado da lista. Eu a guardei, intocada, em uma gaveta. Mais um símbolo da desconexão, da falta de um olhar atento, da ausência de um amor verdadeiro. Aquela camisa, como o aviãozinho, como a gravata, como os R$ 50, eram apenas lembretes de que eu era um fardo, uma figura a ser presenteada, de forma impessoal, para que a culpa não pesasse tanto na consciência deles. E o pior, meu filho nem sequer se deu ao trabalho de escolher o presente, delegando a tarefa à esposa, que o transformou em mais um gesto vazio. Aquele episódio me fez sentir mais sozinho do que nunca, um estranho na minha própria família. De volta ao presente, meu filho, com os olhos vermelhos de raiva e de dor, olhou para a nora. Você não pensou no meu pai, na dignidade dele, no que ele passou para me criar? Você achou que ele não precisava de nada? Que ele era apenas um velho que podia ser ignorado, que podia ser roubado? A voz dele era um trovão, e a nora estremeceu. Ela tentou se agarrar a ele, implorando por perdão, mas ele a afastou com firmeza. Não, eu quero a verdade. Onde está o dinheiro? O que você fez com ele? A pergunta dele era direta, sem rodeios, e a nora, encurralada, finalmente soltou a verdade. Entre soluços e gaguejos, ela confessou que havia usado o dinheiro para comprar um carro novo para ela, um carro de luxo que ela tanto desejava, e que havia usado uma parte para quitar dívidas de cartão de crédito. Ela tentou justificar, dizendo que precisava do carro para o trabalho, que merecia um luxo depois de tanto esforço. Ao ouvir a confissão, meu filho empalideceu ainda mais. Ele soltou a nota de R$ 50 que caiu no chão, e eu vi seus ombros tremerem com a força da emoção. Ele olhou para mim, os olhos cheios de uma vergonha que me partiu o coração. Pai, eu não sei o que dizer. Eu estou envergonhado. Envergonhado por ela, e envergonhado por mim, por não ter visto, por não ter te protegido. As palavras dele eram um pedido de perdão, um reconhecimento da sua falha, da sua cegueira. Eu apenas acenei com a cabeça, um gesto de compreensão, mas também de uma dor que eu carregava há anos. Meu filho, a gente só pode proteger quem quer ser protegido, e a gente só pode ver quem quer enxergar. Você confiou, e a confiança, quando quebrada, é uma ferida que demora a cicatrizar. Minhas palavras eram um conselho, mas também um aviso. Aquele momento não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre a quebra de uma confiança, sobre a desilusão de um filho com a mulher que ele amava, e sobre a necessidade de meu filho, finalmente, se posicionar, de fazer uma escolha. A nora, vendo a reação do meu filho, e a minha quietude que a observava, percebeu a gravidade da situação. Ela sabia que aquele era o ponto sem retorno, o momento em que a sua vida, a sua família, estava prestes a desmoronar. Aquele ano novo, que começou com a promessa de um novo começo, estava se transformando em um acerto de contas, um momento de revelação que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. E eu, o velho Afonso, estava ali, calmo, mas firme, aguardando o próximo passo, sabendo que a justiça da vida, estava apenas começando a se manifestar. Meu filho, com o rosto contorcido pela dor e pela raiva, ainda processava a informação de que os R$ 50.000 destinados a mim haviam sido desviados para um carro de luxo e dívidas pessoais. A nota de R$ 50 que jazia no chão era um lembrete cruel da mesquinhez e da traição. A nora, agora sentada, soluçava, mas suas lágrimas eram de autocomiseração, não de um verdadeiro arrependimento. Eu a observava, calmo, mas com uma determinação fria. Aquele era o ponto de virada, o momento em que meu filho teria que tomar uma decisão, não apenas por mim, mas por ele mesmo, pela integridade de sua própria vida. Meu filho, com a voz embargada, olhou para a esposa, e a decepção em seus olhos era mais cortante do que qualquer palavra. Você usou o dinheiro do meu pai para um carro, para suas dívidas, enquanto ele passava necessidade? Como você pôde, nome da nora, como você pôde ser tão cruel? A nora tentou estender a mão para ele, mas meu filho recuou, como se a simples ideia de ser tocado por ela o enojasse.
Ela tentou balbuciar algo sobre necessidade, sobre pressão, mas suas palavras eram vazias, sem eco, sem convencer ninguém, muito menos meu filho. Eu senti que era o momento de me afastar um pouco, de dar espaço para que a verdade se assentasse, para que meu filho pudesse processar a dimensão da traição. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a minha presença era importante, um testemunho silencioso da minha dor e da minha luta. Enquanto a nora tentava, em vão, se justificar, minha mente foi puxada para um momento de esperança que se transformou em mais uma desilusão, um episódio que me fez perceber a profundidade da manipulação dela. Era o dia em que eu recebi a notícia de que o pequeno armazém, o armazém do seu Afonso, que foi meu ganha-pão por décadas, teria que fechar definitivamente. A loja estava em um imóvel alugado, e o proprietário havia decidido vender o terreno. Eu estava devastado. O armazém não era apenas um negócio, era a minha vida, a minha conexão com a comunidade, a minha identidade. Liguei para meu filho, com a voz embargada, explicando a situação, a tristeza de ver meu legado se desfazendo. Ele, comovido, prometeu que me ajudaria a encontrar um novo local, ou que me daria um suporte financeiro para que eu pudesse me reerguer, ou pelo menos viver com mais conforto. Pai, não se preocupe, eu não vou deixar você na mão. Você me deu tudo. Agora é a minha vez de cuidar de você. Eu vou falar com a nome da nora. A gente vai dar um jeito. A promessa dele encheu meu coração de esperança. Mas a nora, quando soube da promessa, rapidamente interveio. Ela ligou para mim, com sua voz suave e persuasiva, e disse: Pai, o nome do filho está muito preocupado com você. Mas sabe, o mercado está tão difícil, abrir um novo negócio agora seria um risco muito grande. E você já trabalhou tanto, pai. Que tal você aproveitar sua aposentadoria, descansar? O nome do filho e eu podemos te ajudar de outras formas, com visitas, com algum presente de vez em quando. É melhor assim, não é? Ela plantou a semente da dúvida, da resignação. E eu, cansado e fragilizado, acabei cedendo. Meu filho, por sua vez, nunca mais tocou no assunto de me ajudar a reabrir o armazém, ou de me dar um suporte financeiro mais substancial. A promessa se desfez no ar, e eu fiquei com a tristeza de ver meu sonho morrer, e a sensação de que havia sido manipulado mais uma vez. Aquele momento com a nota de R$ 50 no chão, e a confissão da nora, era a prova de que a promessa quebrada não era apenas uma falha de memória do meu filho, mas uma orquestração da minha nora, que visava me manter dependente e afastado. Meu filho, com os olhos fixos na nora, finalmente se decidiu. Ele se virou para mim, e eu vi em seu olhar uma resolução que me deu um fio de esperança. Pai, me perdoa. Eu fui cego. Eu fui um tolo. Eu confiei em quem não devia. E deixei você sozinho, sofrendo. Mas isso não vai ficar assim. Eu prometo. A voz dele era firme, e eu sentia sinceridade em suas palavras. A nora, ao ouvir a promessa do meu filho, empalideceu ainda mais, e eu a vi tremer. Ela sabia que a sua manipulação havia chegado ao fim, e que as consequências seriam severas. Meu filho se ajoelhou, pegou a nota de R$ 50 do chão e a colocou na minha mão. Pai, isso não é nada, mas é o começo. É o começo da minha promessa de que eu vou cuidar de você, de que eu vou te dar a dignidade que você merece, que você sempre teve, e que eu, por negligência, deixei que fosse tirada de você. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, lágrimas de arrependimento, de culpa, mas também de uma nova determinação. Eu senti um nó na garganta. Não era o dinheiro que importava, mas o reconhecimento, o pedido de perdão, a promessa de um novo começo. Eu acenei com a cabeça, incapaz de falar, mas meus olhos transmitiam a ele a minha aceitação, o meu perdão. A nora, vendo a cena, e o olhar decidido do meu filho, soube que havia perdido. Ela tentou se levantar, mas meu filho a impediu com um gesto. Você não vai a lugar nenhum, nome da nora. Nós vamos ter uma conversa séria, e o pai vai ficar aqui. Ele vai ouvir tudo, porque ele tem o direito de ouvir a verdade, de ver a justiça sendo feita. As palavras do meu filho eram um golpe final, uma demonstração de que ele não estava mais disposto a ser manipulado, a ser cego. Aquele ano novo,
que começou com a revelação de uma dolorosa verdade, estava se transformando em um palco para a justiça, para a redenção, para a reconstrução de uma relação que parecia perdida. E eu, o velho Afonso, estava ali, calmo, mas com o coração cheio de uma esperança renovada, sabendo que a minha luta, o meu silêncio, não tinham sido em vão. Aquele era o começo de uma nova fase, onde a verdade e a dignidade seriam finalmente restauradas. A nora, encolhida, com o rosto inchado de tanto chorar, sabia que seu jogo havia chegado ao fim. O pânico em seus olhos era agora uma resignação amarga. Os poucos convidados que ainda estavam presentes, sentindo a gravidade do momento, haviam se afastado, deixando-nos em nosso próprio drama familiar. Eu observei a cena com uma calma que só a idade e a experiência podem dar, sentindo o peso daquela nota amassada, que agora representava muito mais do que dinheiro. Representava a quebra de confiança, a dor do abandono e a urgência da verdade. Meu filho, com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que eu raramente via nele, dirigiu-se à nora. Eu quero saber de tudo, nome da nora. Não apenas sobre o dinheiro do meu pai. Eu quero saber de todas as vezes que você o afastou, de todas as vezes que você o fez se sentir um peso, de todas as suas mentiras. Eu quero a verdade agora, e o meu pai vai ouvir cada palavra. A nora tentou se defender, balbuciando desculpas esfarrapadas, mas meu filho não permitiu. Ele a interrompeu com um gesto firme, exigindo a verdade nua e crua. Ela olhou para mim, com um olhar de súplica, de desespero, mas eu apenas mantive meu olhar fixo, sem demonstrar qualquer emoção. Eu sabia que aquela era a sua última chance de ser honesta, de confessar seus erros, não para mim, mas para o meu filho, que agora estava completamente desiludido. Naquele momento de tensão, enquanto a nora relutava em confessar, minha mente foi invadida por uma lembrança que eu havia tentado enterrar por anos. Um episódio que, para mim, personificava a rejeição e a injustiça emocional. Era o dia do meu aniversário de casamento, o primeiro sem minha querida esposa. Eu estava em casa, sozinho, sentindo a falta dela de uma forma quase insuportável. Meu filho havia me ligado, e eu, em minha solidão, sugeri que talvez pudéssemos jantar juntos, apenas nós dois, para lembrar a minha esposa, para compartilhar as memórias. Ele hesitou, e eu ouvi a voz da nora ao fundo, apressando-o. Ah, pai, que linda ideia! Mas sabe, o nome do filho está com a agenda lotada esta semana, com muitos compromissos no trabalho. E eu já tinha planejado uma surpresa para ele, um jantar romântico em casa. Só nós dois. Talvez outro dia? A voz dela era doce, mas as palavras eram um punhal. Eu entendi a mensagem. Eu era um estorvo, um lembrete incômodo do passado, um obstáculo para a felicidade deles. Eu aceitei, com um nó na garganta, e passei a noite do meu aniversário de casamento sozinho, olhando para a foto da minha esposa, sentindo a dor da perda e a dor da rejeição. Naquela noite eu prometi a mim mesmo que nunca mais pediria nada a eles, que nunca mais me exporia a uma humilhação como aquela. Aquele episódio, mais do que qualquer outro, me fez sentir abandonado, invisível, uma sombra na vida do meu próprio filho. E agora, com a confissão forçada da nora, eu sabia que meu filho precisava entender a profundidade daquela dor, a dimensão daquela rejeição. Meu filho, vendo a relutância da nora, aumentou o tom de voz. Não minta para mim, nome da nora. Eu já sei de muita coisa. Eu quero a verdade. Você não vai sair daqui enquanto não contar tudo. A nora finalmente desabou. Entre soluços e gaguejos, ela começou a confessar. Não apenas sobre o dinheiro, mas sobre as pequenas manipulações. As desculpas esfarrapadas para me manter afastado. As vezes em que ela interceptou minhas ligações, minhas mensagens. As vezes em que ela o convenceu a não me visitar, a não me ajudar, a não se preocupar comigo. Ela confessou que havia dito a ele que eu estava bem, que eu preferia ficar sozinho, que eu não gostava de festas ou de muita gente. Ela confessou que havia inventado desculpas sobre meus problemas de saúde para que ele não se preocupasse, mas, na verdade, para que ele não me visitasse. Ela confessou que havia jogado fora alguns presentes que eu havia dado aos netos, alegando que eram velhos ou perigosos.
A cada palavra, meu filho empalidecia, e eu via a dor em seus olhos, a dor da desilusão, da traição, da cegueira. Eu apenas observei, calmo, mas com o coração apertado. Não era a satisfação de ver a nora desmascarada, mas a dor de ver meu filho sofrer, de ver a sua vida desmoronar diante dos seus olhos. Ele, que sempre se orgulhou de ser um homem íntegro, agora se via confrontado com a verdade de que havia sido enganado, manipulado e que, por sua própria negligência, havia permitido que eu sofresse em silêncio. Pai, eu não tenho palavras. Eu não sei como te pedir perdão. Eu fui um monstro. Eu deixei que ela fizesse isso com você. Eu deixei que ela me afastasse de você. Eu sinto muito. As palavras dele eram um lamento, um grito de dor, de arrependimento. Eu me aproximei dele e coloquei a mão em seu ombro, um gesto de consolo, mas também de uma verdade que precisava ser dita. Meu filho, o perdão é um caminho longo, mas o primeiro passo é reconhecer o erro, e você está fazendo isso. Agora, você precisa tomar uma decisão que vai mudar a sua vida e a vida de todos nós. Meu filho, com os olhos fixos nela, parecia ter tomado uma decisão. Aquele ano novo, que começou com a revelação de uma dolorosa verdade, estava se transformando em um momento de acerto de contas, de justiça, de reconstrução. E eu, o velho Afonso, estava ali, calmo, mas com o coração cheio de uma esperança renovada, sabendo que a minha luta, o meu silêncio, não tinham sido em vão. Aquele era o começo de uma nova fase, onde a verdade e a dignidade seriam finalmente restauradas. O caminho seria árduo, mas a luz da verdade já começava a brilhar, dissipando as sombras da mentira e da manipulação. Ela, por sua vez, estava encolhida, os soluços abafados, a imagem de sua vida perfeita desmoronando ao seu redor. Eu observava, com uma dor silenciosa no peito, sentindo o peso daquela revelação, mas também a leveza de uma verdade que por tanto tempo me sufocou. Meu filho, que até então parecia paralisado pela dor, finalmente se moveu. Ele se levantou, a nota de R$ 50 ainda em minha mão, mas seus olhos estavam fixos na nora, uma chama de fúria queimando em seu olhar. Eu não posso acreditar que você fez isso, que você me enganou, que você manipulou o meu pai, que você o fez sofrer em silêncio por tantos anos. A voz dele era um sussurro, mas carregada de uma força que me surpreendeu. A nora tentou se levantar, estender a mão, mas meu filho a impediu com um gesto. Não me toque. Eu não quero ouvir mais nada de você, a não ser a verdade. E a verdade que você me deu hoje é que você é uma pessoa cruel, egoísta e sem escrúpulos. As palavras dele eram um golpe final, um atestado de condenação. Naquele instante, enquanto meu filho confrontava a nora, minha mente viajou para um momento que, para mim, era a personificação da minha luta silenciosa, da minha tentativa de manter a dignidade mesmo diante da adversidade. Era um dia de inverno rigoroso, alguns meses depois do fechamento do armazém. Eu estava sem dinheiro e a geladeira estava vazia. Eu havia tentado ligar para meu filho, mas a nora sempre dava uma desculpa esfarrapada, dizendo que ele estava ocupado ou em viagem. Eu me recusei a pedir dinheiro a ela diretamente, pois sabia que seria uma humilhação ainda maior. Então, tomei uma decisão difícil. Peguei as poucas moedas que tinha e um velho e valioso livro de receitas da minha esposa, com anotações e segredos de família, e fui até a feira da cidade. Lá, tentei vender alguns dos meus pertences mais antigos, alguns objetos de valor sentimental, mas que para mim, naquele momento, eram apenas uma forma de conseguir comida. Fiquei horas na feira, sentindo o frio e a vergonha, e consegui vender apenas o livro de receitas para um colecionador, por um preço irrisório. Voltei para casa com um saco de pão e um pouco de leite, sentindo a dor de ter vendido uma parte da minha história, da minha conexão com minha esposa. Meu filho nunca soube daquela cena. Eu nunca contei a ele. Não queria que ele se sentisse culpado. Não queria que ele se preocupasse. Mas a lembrança daquela humilhação, daquela luta silenciosa, me corroía por dentro. E agora, com a confissão da nora, eu sabia que meu filho precisava entender a profundidade da minha necessidade, a dimensão da minha dignidade ferida. Meu filho,
Com os olhos vermelhos de raiva e de tristeza, olhou para a nora. Você não pensou nas consequências dos seus atos? Você não pensou que a verdade viria à tona? Que um dia tudo isso desmoronaria? A nora, em meio aos soluços, tentou se defender novamente, mas meu filho a interrompeu. Chega! Chega de mentiras! Chega de desculpas! Eu não consigo mais olhar para você sem sentir nojo. Você destruiu a minha confiança. Você destruiu a nossa família. E o pior, você fez o meu pai sofrer. O homem que me deu tudo, que se sacrificou por mim, que sempre me amou incondicionalmente. As palavras dele eram um lamento, um grito de dor, de desilusão. Ele se virou para mim, os olhos cheios de uma vergonha que me partiu o coração. Pai, eu não sei o que dizer. Eu não sei como te pedir perdão. Eu falhei com você. Eu falhei como filho. Meu filho, o perdão é um processo, e o primeiro passo é a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a cura. Minhas palavras eram um conselho, mas também um aviso. Aquele momento não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre a quebra de uma confiança, sobre a desilusão de um filho com a mulher que ele amava e sobre a necessidade de meu filho finalmente se posicionar, de fazer uma escolha que mudaria para sempre a sua vida. A nora, ao ouvir minhas palavras, levantou a cabeça, com um olhar de pavor em seus olhos. Ela sabia que a sua vida, a sua família, estava por um fio. Meu filho, com os olhos fixos nela, parecia ter tomado uma decisão irreversível. Ele se virou para ela, com a voz firme, sem hesitação. Eu não posso mais viver com você, nome da nora. Eu não posso mais olhar para você sem lembrar de tudo que você fez, de todas as mentiras, de todo o sofrimento que você causou ao meu pai. Eu quero o divórcio. A frase dele cortou o ar como uma navalha, e a nora soltou um grito de pavor, de desespero. Ela tentou implorar, se ajoelhar, mas meu filho estava irredutível. Aquele ano novo, que começou com a revelação de uma dolorosa verdade, estava se transformando em um momento de ruptura, de justiça, de um novo começo. E eu, o velho Afonso, estava ali, calmo, mas com o coração apertado pela dor do meu filho, mas também com a sensação de que a justiça da vida, estava finalmente sendo feita. Aquele era o começo de uma nova fase, onde a verdade e a dignidade seriam finalmente restauradas, custe o que custar. A tempestade havia chegado, e com ela, a promessa de um céu mais limpo, mesmo que as cicatrizes ficassem para sempre. A nota de R$ 50, que por tanto tempo representou humilhação, agora parecia um amuleto, um lembrete tangível de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontraria seu caminho. Os poucos convidados que ainda estavam por perto haviam se retirado, deixando-nos com o peso daquele momento. Meu filho se aproximou de mim e eu vi em seus olhos não apenas o arrependimento, mas uma determinação renovada. Pai, eu sinto muito por tudo. Eu fui cego, eu fui um tolo, mas eu juro que isso vai mudar. Eu vou consertar as coisas. Não só o dinheiro, mas o tempo perdido, a distância que se criou entre nós. Eu vou cuidar de você, como você cuidou de mim. A voz dele estava embargada, mas suas palavras eram sinceras, carregadas de um peso que eu sentia em meu próprio peito. A nora, agora sentada no chão, soluçava, mas seus lamentos não eram mais de frustração, e sim de uma derrota irremediável. Eu sabia que a justiça da vida, estava começando a se manifestar. Naquele instante, enquanto meu filho prometia um novo começo, minha mente foi invadida por uma imagem que sempre me trouxe paz e força, a de minha falecida esposa. Lembrei-me de uma conversa que tivemos há muitos anos, quando meu filho ainda era pequeno. Eu estava desanimado com as dificuldades do armazém, pensando em desistir. Ela, com sua sabedoria tranquila e seu olhar sereno, me disse: Afonso, a vida é como um rio. Às vezes, as águas são calmas e o caminho é fácil. Outras vezes há pedras, corredeiras e tempestades. Mas o rio nunca para. Ele sempre encontra um caminho, sempre segue em frente. O importante não é evitar as dificuldades, mas aprender a navegar por elas, a encontrar a sua força, a sua direção. E, acima de tudo, nunca perder a sua essência,
a sua dignidade. Porque a verdade, Afonso, ela sempre emerge, como a água que encontra seu leito, por mais que tentem represá-la. As palavras dela, que na época me deram coragem para seguir em frente com o armazém, agora ecoavam em minha mente com um novo significado. A verdade havia emergido, e eu havia navegado pela tempestade, mantendo minha dignidade, minha essência. Meu filho, com os olhos fixos nos meus, me abraçou com uma força que eu não sentia há anos, um abraço que era um pedido de perdão, uma promessa de recomeço. Eu senti as lágrimas quentes dele em meu ombro, e eu o abracei de volta, sentindo a emoção me invadir. Meu filho, a vida nos dá muitas lições. Algumas são doces, outras amargas. O importante é aprender com elas e nunca desistir de ser uma pessoa melhor. O perdão é uma semente, e a gente precisa regá-la com a verdade, com a honestidade, com o amor. Minhas palavras eram um conselho, mas também uma bênção. Aquele momento era o fechamento de um ciclo de dor e o início de um caminho de cura e de reconstrução. Os dias que se seguiram foram intensos. Meu filho, com uma determinação que eu nunca tinha visto, iniciou os trâmites do divórcio. Ele me pediu para morar com ele, na casa que ele havia construído, mas eu recusei. Meu filho, eu agradeço a sua generosidade, mas a minha casa, por mais simples que seja, é o meu lar, o meu refúgio, é onde eu tenho minhas memórias, minhas raízes. Mas eu aceito a sua ajuda para consertá-la, para deixá-la digna, confortável. E quero que você me visite sempre, que traga os netos, que a gente possa reconstruir o nosso tempo perdido. Ele aceitou, com um sorriso de alívio. Meu filho, com a ajuda de alguns amigos de confiança, começou a organizar os reparos na minha casa. O telhado foi consertado, as paredes foram pintadas, e o jardim, que antes estava abandonado, voltou a ter vida. Ele também fez questão de me devolver os 50 mil reais, e eu, dessa vez, aceitei, com a certeza de que aquele dinheiro era um símbolo de justiça, de reconhecimento. A nora, por sua vez, perdeu tudo. Meu filho, em um gesto de justiça, garantiu que ela não ficasse com o carro de luxo, nem com o dinheiro que havia desviado. Ela teve que arcar com as consequências de suas escolhas, e eu senti que, embora doloroso, era o caminho certo para que ela aprendesse a lição. Os netos, que antes eram afastados de mim pela mãe, agora vinham me visitar com frequência, trazidos pelo meu filho, que fazia questão de resgatar o tempo perdido. Eu os ensinava a entalhar madeira, a plantar na horta, a contar histórias do meu tempo, e eu via em seus olhos a alegria de ter um avô presente, um avô que, apesar das rugas e dos cabelos brancos, ainda tinha muito a oferecer. Hoje, eu estou aqui, na minha casa reformada, com a dignidade restaurada, com o coração em paz. Meu filho é um homem transformado, mais atento, mais presente, mais humano. Ele aprendeu a lição, e eu, o velho Afonso, aprendi que a vida, por mais que nos castigue, sempre nos dá a chance de recomeçar, de perdoar, de encontrar a justiça, e de valorizar o que realmente importa, o amor, a família, a verdade. Aquele ano novo, que começou com a tempestade da verdade, trouxe consigo o amanhecer da justiça e a sabedoria do recomeço. E eu, o rio que nunca parou, continuo a fluir, com a certeza de que cada gota de dor valeu a pena para chegar a este porto de paz. Comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história.